Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Olá, meus amigos. Vamos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Hoje nós falaremos sobre a queda de Satanás. Sob uma perspectiva comparativa, porque é óbvio, pela série de vídeos que nós já temos feito aqui no canal, você sabe que o livro do Apocalipse, ele é uma concha de retalhos. Ele reúne várias tradições apocalípticas em si. Primeiro Enoque, Oráculos Sibilinos, Quarto Esdras, e tantos outros textos que nós fizemos menção aqui no canal já destes. E continuaremos fazendo porque as referências são, como eu disse outrora, inúmeras. Um texto muito famoso e muito debatido, às vezes eu até penso o porquê, é Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12, que fala da suposta queda de Satanás. Eu falo suposta porque esse texto ele tem um engendramento, um nascimento em cima, uma construção em cima de outros mitos de quedas. E nós vamos identificar alguns desses mitos, porque existem outras construções, ideias ali também envolvidas, mas nós pegaremos as ideias principais. Primeiro, vamos ler o texto que fala acerca dessa queda, e logo após nós começaremos a destacar alguns detalhes e fazermos as comparações. Então diz assim o texto, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Este texto é um texto que ele tem uma derivação. A derivação dele, ele se origina de tradições que emanam de primeira Enoque. Então nós vamos ler diretamente o texto. 1 Enoque 86, 1 a 8. Diz assim: novamente eu olhei atentamente enquanto dormindo e examinei o céu acima. Caiu do céu uma estrela. Depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre aqueles novilhos. Depois disso, eu vi como os novilhos grandes e pretos mudaram-se com suas vacas, os seus cercados e pastagens, e começaram a viver entre si. Novamente eu vi em uma visão e examinei o céu. Então vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava.
no meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. Eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos e começaram a se aproximar das vacas novas e todas elas ficaram prenhas e geraram elefantes, camelos e jumentos. Nisto, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas. Quando elas começaram a morder com seus dentes, tragando e golpeando com seus chifres, elas começaram também a devorar as vacas. E vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e, de repente, fugiram. Então eu vou trazer as elucidações iniciais. Estrelas no livro de Enoque são anjos. Desde o capítulo 6 em diante, essa linguagem simbólica fica muito clara. A estrela que cai do céu primeiro é uma menção ao líder da rebelião, uma menção aos anjos vigilantes, ok? E as demais estrelas que se projetam juntamente são as estrelas, os anjos que caíram e seguiram a primeira estrela que caiu. Essa linguagem de novilhos e vacas, jumentos, elefantes são gerados, fala da própria humanidade, dos humanos, ok? Até no contexto do capítulo 86, 87, fica isso muito claro. Isso é dito claramente, tá? Melhor dizendo. Depois você pode até ler 1 Enoque, os capítulos sequentes, isso mostra claramente. Porque quando começa essa batalha entre os homens, né, entre as vacas que começam a comer-se umas às outras, os anjos começam a armar os elefantes, camelos e jumentos, e é dito claramente que são os filhos dos homens. Por isso que você vai ver na conclusão, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Ok? Então fica muito claro. O texto fala de uma queda, exatamente como houve uma queda em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse 12, a partir do versículo 3 e 4, vai falar que o dragão arrastava consigo a terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos. Ali está mencionando anjos. Em 1 Enoque 54:6 vai dizer assim: Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor Deus possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministros de Satanás e seduziram aqueles que habitam na terra. Exatamente o que você vai ver ali em Apocalipse 12. Ai daqueles que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Inclusive, essa linguagem de que pouco tempo resta é uma linguagem também que está no livro de Enoque. Só que o pouco tempo que resta ali em Enoque era o pouco tempo dos anjos vigilantes antes do dilúvio, da punição que Deus faria sobre a terra e sobre os anjos que se desvirtuaram, sobre os anjos que se desviaram. Então, essa tradição, ela está muito clara, de uma queda angélica, ok? De punição que haverá a estes anjos e de uma batalha que ocorrerá. Uma batalha irá ocorrer. Eu quero fazer um vídeo futuramente só para falar desse confronto, desta batalha. Mas para vocês terem uma ideia, isso está, se vocês quiserem ler de maneira independente, você vai ver isso claramente em Enoque capítulo 87 e capítulo 88. Eu vou ler só um trechinho, só um versículo, 2 versículos do capítulo 88 para você entender. Diz assim, Enoque 88, 1 e 2. Então eu olhei para um dos 4 homens de branco, que veio primeiro, ele segurou a primeira estrela que caiu do céu. Vou ler o versículo 3 também. E amarrando-a, mãos e pés, lançou-a
a um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então houve uma batalha, houve uma sentença. Logo você já vai linkar, né, que Satanás é preso, é aprisionado e por aí vai no livro do Apocalipse. Você já sabe que essa tradição de um anjo aprisionado, né, e que será punido, vem essa tradição de primeira Enoque. Isso é muito claro, muito óbvio, tá bom? Então eu só li aqui para vocês terem uma noção, porque não daria para eu colocar todos os textos que envolvem essa questão, porque são inúmeros textos em 1 Enoque, mas é só para mostrar para vocês de onde vem essa tradição. De um anjo que cai, de uma batalha que há entre anjos e que envolve seres humanos, e que aí eles são expulsos do local deles. Beleza? Então isso está muito claro aqui, ok? E é óbvio que em 1 Enoque os anjos, né, os 7 anjos, os 4 também, os 4 dentro desses 7, eles lutam liderados por Miguel, ok? E em nome de Deus, do Altíssimo e do seu Messias, ok? Isso é claro em 1 Enoque, exatamente como está ali. E eu ouvi uma voz, Apocalipse 12, 10, eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Lembre-se, Cristo do seu Messias, do seu Machia. Então, exatamente, 1 Enoque, tudo isso é feito para que se manifeste também a era do Messias, o tempo do Messias. Isso é característico de 1 Enoque. Quem acompanha meus vídeos já sabe disso. Tudo bem, mas não fala de um dragão. Ok, pastor? Não fala de um dragão. Essa tradição de um dragão que luta no céu, uma batalha, de um dragão que enfrenta um representante da corte celeste, da Assembleia Celestial, isso está no Enuma Elish. Exatamente isso, está no Enuma Elish. Se a gente lê Apocalipse 12, 3 e 4, Enuma Elish é o conto da criação, né, babilônico. São 7 tabuletas, se eu não estou enganado, e essas tabuletas contam, né, como foi a ascensão do deus Marduk. Só que o deus Marduk, ele é gerado por outros deuses, né? Ele é eleito, instrumentalizado, né? Dá-se a ele vários títulos, vários epítetos, e sobre um tipo, uma espécie de oráculo profético, ele nasce um Deus mais poderoso do que os deuses que haviam anteriores a ele. Isso aqui está no Enuma Elish, é só você ler. E curiosamente, Miguel significa quem é como Deus, quem é semelhante a Deus, algo nesse sentido, quem se parece com Deus, quem é parecido como Deus, quem é semelhante a Deus. Então, por isso que você vê claramente que Miguel, nos textos bíblicos e apócrifos, é um representante direto, né, do Deus judeu. É o que lidera a batalha contra o dragão, é aquele que se apresenta a Daniel, né, então um dos primeiros príncipes e por aí vai. Então essa tradição de um Deus lutando contra um dragão está lá. Então, e viu-se, vou ler aqui Apocalipse 12, 3 e 4, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, isso é uma linguagem simbólica, óbvio, e sobre suas cabeças 7 diademas. Aqui há uma série de identificações que as pessoas tentam realizar na linguagem simbólica. Um dia eu posso falar abertamente sobre o real simbolismo disto, tá? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Ok? Então é a batalha de Marduk contra Tiamat. Tiamat era um dragão. Era a representação de um dragão. Não esse dragão moderno, não o Tiamat do Caverna do Dragão, tá, gente? É na percepção da antiga historiográfica mesopotâmica. Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens, vocês devem estar vendo agora. Né, da Marduk, né, contra Tiamat. Né, o dragão
era uma entidade feminina até, né? O dragão Tiamat era uma entidade feminina. Então, vamos ler alguns trechinhos da tabuleta 4, quando há o embate entre Marduk e Tiamat. Mas Tiamat vai dizer: não voltou o seu pescoço, com lábios que não falhavam, ela proferiu palavras de rebelião. Então lembra que o dragão do Apocalipse 12, ele acusava os irmãos, né? O acusador dos irmãos, que das demais estrelas. Não os irmãos igreja não, tá? As demais estrelas, tá? Acusava-os de dia e de noite, ou seja, eternas acusações, palavras contrárias, palavras rebeladoras. Então vai lá. Marduk, né? Lançou por terra o seu corpo e se colocou em cima dele. Depois de ter massacrado Tiamat, a líder, o poder dela se foi e seu exército fora espalhado. Porque Tiamat, no conto, ela cria, né, vários, vamos dizer assim, monstros, né, que são traduzidos e denominados como demônios, sobre as tropas de demônios que marchavam após ela. Construiu víboras e dragões, e o monstro Lahamu, e furacões, e cães raivosos, e homens escorpiões, e poderosas tempestades, e homens peixe, e carneiros, criaram armas cruéis, sem medo de lutar. Então esses seres mitológicos, né, esses seres celestes horrendos, são gerados por Tiamat, pela Tiamat, para que haja a batalha entre ela e Marduk. E Marduk a vence, lança ela do reino cósmico por terra, tá? Vence Tiamat, que é uma representação também das forças cósmicas da natureza, né? Da força do caos, né? O universo desorganizado, tá? Então tem toda uma linguagem simbólica por trás dessa questão. Mas eu quero trazer para você são os paralelos com o livro do Apocalipse, tá? Que a tabuleta é grande, as tabuletas tem bastante escritos. E se você lê o Enuma Elish, você vê claramente todos esses pontos de identificação com o Apocalipse, capítulo 12. Então você vê que, como eu já disse outrora, o livro do Apocalipse é uma reunião de várias tradições apocalípticas, fora as tradições apocalípticas persas, que eu nem trouxe aqui, nem introduzi a esse estudo de queda. Mas no Yasnã, se eu não me engano, no capítulo 32 do Yasnã, você encontra essa tradição também. É isso mesmo, Yasnã 32, 5, 3, 4 e 5. Você também vai encontrar essa tradição zoroastrista, ou do Mazdaísmo, de que o Arimã, o Angra Mainyu, o espírito mau, quando ele é lançado à terra, quando ele começa o seu processo de derrota pelos iluminados de Ahura Mazda, ele começa a atormentar os homens. Né? Você vê muito dessa tradição dele vindo à terra, ele que gera o mau pensamento, gera a violência, gera a má atitude entre os homens. Você tem essa tradição do Yasnã, Angra Mainyu, e os seus maus espíritos que fazem isso. Yasnã 32, 3, 4 e 5. Então, o Apocalipse não é um texto que originalmente, né, como alguns querem, foi escrito pelo apóstolo João. Muito pelo contrário, o Apocalipse é uma tradição, uma reunião de vários escritos. Alguns historiadores vão dizer que você pode dividir o livro do Apocalipse em pelo menos 5 partes independentes que foram reunidas e colocadas todas num só livro. Né? Por exemplo, você tem ali Apocalipse 16 ao 22, porções enormes, eu já mostrei, já falei sobre isso aqui em outro vídeo, dos oráculos sibilinos, livro 3 dos oráculos sibilinos, descaradamente no livro do Apocalipse. Inclusive eu fiz um vídeo, né, da batalha do Armagedon,
que elas, pegando 3 tradições, né, fazendo um único texto, mas se você tirar os termos próprios do oráculo sibilino e substituir pelos termos do livro do Apocalipse, é a mesma coisa, as descrições são praticamente as mesmas. E é curioso que as pessoas não falam abertamente sobre isso, querem atribuir ainda ao apóstolo João ou algo nesse sentido, quando não. A questão de inspiração, é claro que eu tenho uma visão tradicional sobre o que é um escrito inspirado, que não é a visão evangélica, não é a visão protestante, não é a visão católica, não é a visão cristã, é mais voltado para a visão esotérica, pelos princípios pelos quais o texto foi de fato elaborado e montado para trazer uma certa intuição, para trazer uma certa gnose, e não confunda gnose, que eu quero dizer o conhecimento, e não o movimento gnosticismo. Aí sim, se lermos o Apocalipse dentro desse contexto de uma tradição voltada para uma questão esotérica, e não é esotérico de cristal, tal crente estranho aí que possa estar assistindo o vídeo, você não sabe o que é esotérico, você tem que estudar. É esotérico no sentido de algo oculto, tá? No sentido de algo simbólico, de algo que tem que ser desvelado, que você precisa das chaves hermenêuticas corretas para compreender. E que, na minha opinião, não convém a ficar falando para cristão fundamentalista quais são essas chaves hermenêuticas, tá? Não acho que cristãos fundamentalistas têm estrutura psicológica para compreender o que, de fato, a intenção dos escribas na formulação destes textos. Talvez um dia, hoje não é para qualquer pessoa. Essa é a minha opinião. Estou dizendo que é a verdade absoluta, mas é a minha opinião. As chaves hermenêuticas não corretas da tradição apocalíptica não dá para estar na mão e na boca de crente fundamentalista que vai embananar tudo e daqui a pouco esses caras são meio problemáticos, né? Vão querer até queimar o livro do Apocalipse, pedir até revisão da Bíblia. Mas porque não é dado a eles o direito de estudarem acerca das tradições, ok? Que estão espalhadas em diversos textos religiosos, mundo afora, tá? Então a tradição apocalíptica, ela está no budismo, ela está no zoroastrismo, está nos escritos babilônicos, está nos oráculos sibilinos. A tradição apocalíptica tem no Talmud. A tradição apocalíptica, ela está espalhada em vários contos e culturas humanas. E se você tem as chaves hermenêuticas corretas, você consegue decifrar. Talvez um dia eu fale mais profundamente, até no nosso grupo, nós estamos falando um pouco, né, trazendo um pouco de conhecimento acerca da linguagem simbólica. Fiz indicação de 2 livros para que o pessoal possa estudar e quem sabe eu fale profundamente sobre essa questão dos símbolos e a gente possa conversar um pouco mais profundo sobre isso. Ok? Valeu, pessoal. Está aí mais um conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Diz aí nos comentários aí o que vocês acham, o que vocês pensam. Claro, com respeito. Nada de fundamentalismo, que não vai levar você a lugar nenhum. Se você quiser um canal fundamentalista, tem outros aí para lhe atenderem. Aqui nós estudamos a coisa um pouco mais aprofundada. Nós começamos a tatear aquilo que é importante de fato, ok? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, você sabe, né? O mestre da justiça dos essênios.